Meus amigos, Kombawa, boa noite. Hoje, quarta-feira, 9/9/2020, nosso encontro de número 91. Nós estávamos falando sobre a evidência como critério e hoje vamos falar um pouco das visões parciais sobre o assunto. Recordando que critério é um procedimento através do qual podemos distinguir a verdade da falsidade. Um dos critérios bastante utilizados é o critério da autoridade. Historicamente, é o mais antigo e psicologicamente é o primeiro critério de verdade. Na antiguidade, nas sociedades primitivas, a opinião da autoridade mantinha um papel importante e decisivo na opinião das pessoas. Eu falei aí de antiguidade. Idade antiga ou antiguidade, na periodização das épocas históricas da humanidade, é o período que se estende desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Na Idade Média, quando a ideologia dominante era a religião, o critério da verdade estava na Bíblia. Continua sendo assim para muita gente. Embora o princípio da autoridade esteja hoje abalado, ele continua funcionando bem na religião, pois esta é baseada em dogmas anunciados pelas autoridades religiosas que devem ser aceitos pela fé sem discussão. Dessa forma, os adeptos de qualquer religião ou doutrina filosófica dogmatizada consideram a opinião dos fundadores e dos mestres como critério supremo da verdade. Quando eu falei em fundadores ou mestres, já deu para reconhecer alguma coisa aqui, né? Então, a autoridade, a declaração é aceita como verdadeira porque vem de alguém a quem atribuímos crédito pelo seu conhecimento em um determinado assunto. Então, isso continua atual e vai continuar por muito tempo. Não tem como fugir, em alguns casos, deste critério da autoridade. Nós temos também o critério da ausência da contradição. Para o positivismo lógico, a verdade significa a concordância ou a coerência do pensamento consigo mesmo. Essa concordância pode ser conhecida na ausência da contradição entre os juízos ou enunciados. Naqueles exemplos que nós citamos, podemos pegar: todos os homens são mortais. Ora, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Neste raciocínio não há contradição entre os juízos. O pensamento é coerente consigo mesmo e logo é verdadeiro. Coerência lógica que consiste em verificar que não haja contradição entre as declarações, movimentos e sequências que pertencem ao mesmo sistema, e que eles sejam necessariamente derivados dos axiomas ou princípios. O nosso sistema, nosso da Scorpions, também se encaixa aqui. O que você faz com o bastão, faz com a faca, faz com o facão e até sem armas. É aqui que eu peço para, no início do treinamento, quem está começando a treinar, evitar pesquisar muito, porque ele muitas vezes vai trombar com outros sistemas, é que nós falamos hoje, com contradições. E nós precisamos de coerência lógica nos movimentos para evitarmos lesões e acidentes que ocorrem, e sempre devido a alguma contradição no método ou no sistema. Então, misturar métodos, misturar sistema, é necessário que antes se faça uma análise lógica para ver se eles são adequados um ao outro. E aí nós caímos no critério da utilidade. Muita gente utiliza um destes critérios e muitos utilizam este critério. Quem sistematizou e mais propagou este critério foi o pragmatismo, doutrina filosófica dominante nos Estados Unidos e difundida na Inglaterra e em outros países. De acordo com essa doutrina, o único critério da verdade de um juízo é a sua utilidade prática. O sucesso, o êxito, a vantagem, o lucro. E assim, sob sua forma mais grosseira, a verdade é identificada
com o êxito, com o útil, com o vantajoso, com o lucro. As coisas não são verdadeiras em si, mas chegam a ser verdadeiras de acordo com a sua utilidade. A ideia verdadeira é aquela que é a mais eficaz, que rende mais, que paga mais e assim por diante. Neste aspecto, o critério racional científico da verdade é substituído pelo critério ético utilitário, o juízo de realidade pelo juízo de valor, opinião e interesse pessoal, a teoria do conhecimento pela teoria dos valores. É muito comum isso aqui quando vocês conversam com os pais. Eu quero fazer o curso tal. Ah, mas isso não vai ser útil para você. Isso não vai te dar futuro, não vai te dar um retorno. Acredito que todos aqui já passaram por isso e até reproduzem muitas vezes para com os filhos, né? Então, na utilidade aqui, a afirmação ou treinamento será verdadeiro quando é útil para orientar, avançar e deslanchar o nosso desenvolvimento em qualquer nível. Estou colocando aqui sobre o nosso treinamento que se encaixa também. Não tem como não falar de um outro que o pessoal ignora um pouco, mas que para nós é muito comum, que é a tradição. O que é tido como certo, que ao longo do tempo tem sido aceito como verdadeiro e goza de apoio popular. Nas artes marciais é incrível isso. Eu já citei para vocês aquela discussão na capoeira entre o benguela ou o banguela. Aí você conversa com o pessoal, o que eles dizem? O mestre dizia assim, vai continuar assim. E pior é que a pessoa nem ouviu isso do mestre. Ouviu de alguém que reproduziu, de alguém que reproduziu do mestre. Será que ele realmente falava assim? No nosso caso, por que o pé esquerdo em alguns movimentos na arbitragem? Eu mesmo questionei há muito tempo atrás e a resposta que eu ouvi do instrutor era: não sei, os japoneses fazem assim, então é assim que nós vamos fazer. O critério da evidência. Nós trabalhamos isso um pouco mais nas últimas aulas. Esse critério é o mais conhecido, divulgado e aceito de Aristóteles aos nossos dias. Afirma que o único e último critério da verdade é a evidência. A palavra evidência deriva de ver, ato de visão direta e imediata, obtida pela intuição da evidência. Por exemplo, o todo é maior que sua parte. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. São verdades evidentes que captamos direta e imediatamente pela intuição da evidência. Dessa forma, a evidência seria universal. Vale lembrar aqui que mais de 90% dos filósofos modernos aceitam esse ponto de vista. Com relação ao nosso treino, é evidente que funciona. Temos ainda o critério da prova. Apesar de utilizarmos em maior ou menor grau todos os critérios de verdade que foram aqui apresentados, para algumas pessoas, eles ainda são insuficientes para dar a certeza de que uma proposição é verdadeira ou falsa. Sendo assim, onde encontrar um critério eficiente de verdade? Um que não dependa nem da autoridade, nem da evidência, nem da utilidade, nem do interesse ou da opinião das pessoas. O critério supremo, real e objetivo da verdade para alguns é a prova. As mulheres dizem isso para a gente o tempo todo, né? Prova, prova isso. De todos os critérios, então, para alguns, o mais eficiente e cientificamente válido é o critério da prova. Todo indivíduo tem o direito de duvidar da verdade até o momento em que ela for provada, verificada, demonstrada, explicada, fundamentada. Uma vez provada, uma vez que haja suficientes fundamentos comprovando a verdade, duvidar dela já não é possível. A prova é um raciocínio ou uma apresentação de fatos pela qual se constata ou se estabelece a verdade de uma proposição. Toda tese cientificamente provada, portanto, é sem dúvida verdadeira. Tanto na ciência como no cotidiano, nada deve ser aceito na base da crença e da fé, mas é necessário provar, demonstrar, fundamentar tudo o que se diz. Normalmente, uma modalidade passa a ser arte marcial
Marcial vem de guerra, então arte marcial, arte de guerra. Uma modalidade só passa a ser considerada como arte marcial depois de testada em guerra, ou seja, depois de provada. Então tem muita modalidade que o pessoal fala que é arte marcial que não respeita este princípio básico. É importante pensar na correspondência entre pensamento e realidade. O que nós pensamos que é verdadeiro, se o pensamento corresponde à realidade empírica. O critério é de estabelecer adequação ou correspondência entre o que é dito e o que é. Nós já falamos bastante disso. E muitas provas podem ser aceitas, devem, por analogia. Não é necessário que você as experiencie. Não é preciso levar um golpe de facão para constatar sua eficiência, ou ter que adquirir a Covid-19 ou HIV para constatar que existe. Então, pessoal, a história do pensamento humano é uma constante busca da verdade. Cada pensador tem seu lugar próprio no mundo, sua própria situação histórica, que é dele e de nenhum outro. Por isso, cada um tem, em certa medida, uma visão filosófica e a verdade parcialmente própria da verdade. Isso não significa que a verdade de um absolutamente não coincida com a de outro, em uma espécie de relativismo. Devemos enriquecer-nos mutuamente em um diálogo autêntico, uma procura comunitária da verdade. Todo o sistema filosófico deve ser inserido no contínuo revelar-se da verdade. Nenhum pode ser único e definitivo, pois nenhum esgota a realidade. Viram quantas formas nós temos aí de justificar? Quantos critérios? É preciso ressaltar que quando um sistema se afirma como único, sem aceitar contribuições, torna-se automaticamente falso. Então, ele deve sempre aceitar outras novas ideias, outros novos sistemas. Enfim, cada um tem menor ou maior conteúdo de verdade. Cada um tem valor enquanto é uma perspectiva diferente sobre o universo. Dessa forma, podemos concluir que a filosofia é a busca da verdade e que esta verdade é um dos objetivos permanentes da investigação filosófica, pois a verdade é o que nos desenvolve, nos liberta e nos realiza. Nós sempre verificamos nos livros sobre artes marciais que a arte marcial nos permite atingir a verdade. E morre aí o assunto. Olha como uma coisa é grande, o negócio é gigante. O grande problema da verdade está na falta de imparcialidade. Porque, na maioria das vezes, a verdade está subordinada aos interesses do poder ou da classe dominante. Esses se consideram os donos da verdade. Quem ousa desafiá-los são tidos como radicais, subversivos, dissidentes, entre outros termos. Você fala, por exemplo, que é um praticante que segue a linhagem do SKI, o pessoal JKA normalmente diz, é um dissidente. É uma pessoa que pensou um pouco diferente da forma que nós pensamos. Então, nesse aspecto, eu creio que as academias, de uma forma geral, têm um papel muito importante na propagação do conceito de verdade, porque se baseia nele, tem que trabalhar um pouco mais ele. Então, elas deveriam, pelo menos, ser mais atuantes e dinâmicas, mostrando para a sociedade uma visão mais crítica de tudo que ocorre e quais as suas consequências para o futuro, caso haja uma omissão da mesma. A verdade, de uma certa forma, vamos colocar que está encoberta por nuvens ainda bastante escuras, que precisam ser clareadas em benefício da sociedade como um todo, e não de pequenos grupos econômicos que destroem aos poucos as esperanças de milhões de indivíduos. A gente está vendo isso agora direto com essa história do Covid-19 que está vindo à tona na televisão todas as noites, né? Todos os dias. Não podemos deixar que a verdade fique em poder de pequenos grupos. Dessa forma, surge a necessidade de uma maior democratização da mesma. Todos nós devemos ter uma participação mais intensa na construção de uma sociedade mais justa, harmoniosa, sem tantas desigualdades. Então, para nós aqui, com base em tudo que nós olhamos, é bom entender que, a nível de razão, nós consideramos evidentes os primeiros princípios, o princípio da identidade da não contradição, que é a evidência racional, e a nível de sensibilidade os dados dos sentidos, prova sensorial. Não podemos negar também isso. É uma realidade que nós vivemos.
interessa demais para nós, a evidência do conhecimento deve ser acompanhada por duas características: clareza e distinção. Ficou claro? Distinto? Todos esses critérios, na realidade, eles podem ser colocados numa ordem hierárquica abaixo do critério da evidência. E muitos destes critérios, eles estão subentendidos naquele estudo que a gente fez sobre como trabalhar com o silogismo, como trabalhar com as premissas e com os juízos. E aplicando isso ao treinamento, vocês vão perceber daqui para frente que não adianta aquele treinamento ser bonito, ele tem que ser coerente. E aí, assim, tudo aquilo que a gente perceber que existe uma coerência, mesmo que a princípio não aparentasse ser tão belo, eu acredito que ele passa a ser belo, porque se é coerente, ele é evidentemente belo, porque a nossa inteligência existe para isso, para captar essa coerência lógica. Pessoal, muito feliz em tê-los hoje no treinamento nosso, em tê-los aqui a essa hora da noite, todos bem dispostos, acompanhando. E eu só quis fazer essa distinção porque, para muitas pessoas, só existe o critério de utilidade. Para outros, só existe o critério da prova. Então, é interessante a gente saber onde é que uma pessoa se situa. Quando ela quer que seja útil, não adianta mostrar para ela prova ou evidência, ela só quer ver a utilidade. E acho que vocês devem ter encaixado isso em alguma situação vivencial de vocês, não é não? Maravilha. Muito obrigado pela presença de todos vocês, uma boa noite, bom descanso. Yasuminasai. Yasuminasai. Matashita. Matashita. Vida longa e próspera, com muita saúde. Boa noite, até amanhã, pessoal. Boa noite, pessoal, até mais.